Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva e eu quero convidá-lo a começarmos esta manhã com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entregando a Nossa Senhora a nossa vida, a sua vida, você que está aí em casa, inteiramente todo o nosso dia, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Canção Nova, fazei-nos viver o estatuto com amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E esta jaculatória final teve um objetivo, é que hoje o nosso tema vai ser sobre a comunidade Canção Nova. E por isso eu hoje tenho aqui prata da casa, em que eu dou já as boas-vindas ao Paulo Azadinho e à Rosane. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É uma alegria estarmos juntos aqui para falar da Canção Nova, não é, Rosane? Obrigada também. É muito bom estar aqui. Rosane, vamos começar pelas senhoras. Muitos dos que estão lá em casa, se calhar, não te conhecem. Conhecem a Rosane de alguns encontros, de algumas pregações, momentos de oração, também do nosso Terço da Misericórdia. Mas a pergunta que vem é, quem é a Rosane? Quanto tempo já estás em Portugal? 1 ano e 1 mês. Parece que foi ontem que ela chegou aqui. Mas quem é a Rosane? Difícil, né? É. Bom, mas é uma pergunta que só eu saberei responder Sim. também, né? Então, sou a Rosane Aparecida Horácio. Sim. Venho do Brasil. De onde? Do estado de Minas Gerais. Um pãozinho de queijo. Trem café, trem bom. Do estado de Minas Gerais, da cidade de Raposos, Sim. né? Então, uma cidade muito pequenininha. Venho de lá, de uma família simples, poderia dizer pobre, humilde, mas firme. Estamos ali firmes, Sim. né? E o Paulo? Porque toda a gente sabe que o Paulo é da Canção Nova. Mas quem é o Paulo? O Paulo, olha, é o terceiro filho de uma família maravilhosa, né? Para quem eu mando um grande abraço, porque venho de Portugal, venho da cidade de Setúbal, da Diocese de Setúbal, e com muita alegria canto a Canção Nova, pelo menos há 14 anos. Estou-me a preparar para o meu 15º ano, ainda sou muito novo no carisma Canção Nova. E sou também o esposo da Débora e o pai do Estevão. Sim. Né? E estou aqui na frente de missão desde 2010, portanto, a completar este ano 10 anos de presença nesta frente, depois de algumas experiências missionárias também no Brasil. Né? Então, sou uma pessoa que se deixou tocar pelo carisma Canção Nova, posso dizer. Quem está aí em casa pode observar que nós temos aqui... Claro que isto não está à venda na livraria, são os nossos documentos em que não estão à venda, porque isso são documentos privados da comunidade Canção Nova, são dos missionários, mas também temos ali o Canção Nova, uma obra de Deus, que fala sobre toda a história da Canção Nova. Mas antes de começarmos na história da Canção Nova, temos que conhecer a história dos membros que hoje estão aqui. Eu acho que a providência divina quis que fosse um português e uma brasileira. Eu acho que isso é bonito, porque o carisma nasce no Brasil, é brasileiro, mas está em vários países em que um deles é Portugal, graças a Deus. Rosane, por que missionária de Canção Nova? Como é que nasceu esse chamamento? Eu sempre tive, assim, trazia um desejo no coração de ser de Deus, né? De servir a Deus, de sair pelo mundo e evangelizar. Mas, com o passar do tempo, também, diante de toda a minha realidade familiar, comecei a trabalhar muito cedo, estou um pouco nervosa também de estar aqui, meu Deus, ai! Mas, enfim, eu comecei a trabalhar muito cedo em casa de família para ajudar minha mãe em casa. E numa das casas que eu trabalhei, a minha patroa era da Renovação Carismática, que é o renovamento carismático. E ela começou a me ensinar a rezar, fazer jejum para minha mãe parar de beber. Era interessante isso. E ela já ouvia a Canção Nova. Eu tinha 14 anos e me veio um dia lá, e eu não gostava de ouvir a Rádio Canção Nova. Inclusive, ela chiava muito, vai que rádio chata. Aí ela, deixa aí e tal. Aí teve um dia que depois eu entendi que era uma quinta-feira,
E o Dunga, um membro da Canção Nova, estava cantando no grupo de oração à tarde. Deixa a luz do céu entrar. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejos de banir a escuridão. Então, e foi cantando. Eu, nossa, e essa música entrou assim fortemente no meu coração. E naquele dia em diante, eu continuei ouvindo a Canção Nova. Eu colocava no último volume. Aí ela tinha que ir lá e abaixar, né? Porque eu colocava lá em cima. E me veio no coração. Um dia eu vou conhecer essa comunidade. Mas eu me sentia assim, uma formiguinha diante de um elefante, né? Algo que seria impossível. Minas Gerais, Raposos e Canção Nova, São Paulo, eu nunca vou lá, né? E aí pronto, é uma primeira parte. Mas assim, depois disso, Deus foi fazendo a obra. Fui para o mundo. Sim, sim. Era nova também ainda, vivia algumas realidades fora de Deus. E aí, quando foi em 96, eu lembro que foi a minha decisão para Deus. Ali foi o ápice, assim, 6 de janeiro de 1996. Eu falei para Deus que, a partir daquele dia, eu iria viver com Ele, né, buscá-lo, discernir minha vocação, saber o que Ele queria da minha vida. E nisso eu já comecei a trabalhar numa outra casa que sintonizava a TV Canção Nova. Olha só. E foi quando ela me levou pela primeira vez em Cachoeira Paulista, Sim. Né, no estado de São Paulo. E quando eu pisei lá, eu falei, é aqui o meu lugar. Foi algo que eu me emocionei e falei, nossa, eu não quero voltar para minha cidade. Porque ali foi algo assim, impressionante que Deus fez em mim. Mas pronto, era depois, 1996, lá, aí em 97 comecei a fazer caminho com a Canção Nova. Aí depois, em 98, recebi o Espere, e porque precisava resolver algumas pendências familiares, né? Sim. Estive a conversar recentemente. Sim, e uma das pendências era com a minha mãe, porque devido ao alcoolismo dela, eu que era próxima, eu me afastei. E ele falou da quantidade de filhos que é na família dele, né? Na minha família somos no total 7, né? 2 falecidos e somos 5 mulheres. E nisto, Deus foi fazendo ao mesmo tempo essa obra no meu coração em relação à minha mãe. Aí, resolvendo essa pendência, em 99, fui chamada, fiz o encontro, mais alguns encontros, e vim para a Canção Nova. Então, Deus foi muito, ao mesmo tempo, muito rápido em fazer a obra na minha vida, em concluir o que Ele queria concluir. Paulo, como é que conheceste a Canção Nova? Como é que desabrochou a tua vocação? Olha, eu conheci a Canção Nova em 1998. Não aqui, em Portugal, que foi a data que ela entrou, mas em Roma. Porque o meu pai já fazia parte do renovamento carismático católico, portanto, e o renovamento tem um encontro de lideranças internacional, do ICRES, antigo ICRES, atual CARIS. Não é? Sim. E fui participar, uma vez que trabalhava com a juventude do renovamento carismático. Sim. E, portanto, fui, juntamente com um amigo da Associação Querigma, o Luís Marques, fomos até Fiuggi, em 98, no ano do Espírito Santo. Nunca me hei de esquecer, porque era precisamente o tema Let the Fire Fall Again, ou seja, vamos reacender a chama, não é, do Espírito Santo. E lá, coincidentemente, a comunidade estava a chegar a Roma, né? Tinha 1 ano ou 2, e participou também nesse encontro, e se falou muito da Canção Nova como um lugar onde todos poderiam servir a Deus na evangelização. Foi ali também o lugar da efusão do Espírito Santo, então foi um ano que me marcou, porque trouxe desse encontro internacional não apenas esta experiência do encontro pessoal com Cristo, capaz de me transformar um bocado os meus desejos e os meus sonhos. Não é? Tinha acabado de entrar na faculdade, tinha acabado de viver toda uma mudança, e nesse encontro eu vim com a vontade de mudar também. E vim com esta música, conhecer a Canção Nova que chegava a Portugal também, ou que estava para chegar a Portugal. Ainda nem tinha chegado, porque ela chegou em agosto, o encontro foi em maio, foi em outubro. Sim. Portanto, tinha acabado de chegar a Portugal. Imediatamente o meu pai também, como estava como responsável do renovamento, quis saber quem era a Canção Nova na primeira pessoa, não é? E chamou a Canção Nova para um encontro, um seminário de vida nova no Espírito, um fim de semana de efusão do Espírito Santo, e na altura veio o padre Edmilson, que estava em Roma a estudar, e passou aqui na missão, juntamente com a Rosilene Iria, e creio que foram os dois, inicialmente,
e eu já tocava nos grupos de oração. E aí tive um primeiro contacto com a Canção Nova, com a história da Canção Nova nas pregações, com a forma como o Espírito Santo agia por meio daqueles missionários nas nossas vidas, e me despertou muito a atenção. Imediatamente recebi o livro Canção Nova, uma obra de Deus antigo, não este, não é? Castanho, pequenininho. E o livro de cânticos, Louvemos o Senhor, do Brasil, que era a fonte onde eles iam buscar também as músicas, e eu que tocava. O padre deixou uma mensagem muito vocacional. Mal sabia ele que eu andava a perguntar a Deus onde é que eu poderia servir por inteiro. Então, uma coisa bateu com a outra, troquei o ICQ com a Rosileine Iria, e durante quase 2 anos conversei com a Rosileine todas as noites para perguntar sobre a Canção Nova, porque as novas comunidades eram uma realidade muito nova. No ano 99, no ano 2000, aqui em Portugal só havia 2. E, portanto, as que havia também não tinham este estilo integral de vida. E eu achei assim, que é isto, para onde é que eu vou? Mas, de facto, estava mesmo interessado. Numa das minhas férias, vim viver uma semana para Leiria. A casa tinha acabado de começar. Trabalhava-se no seminário de Leiria. A casa estava-se a compor. Era a antiga casa episcopal, portanto, estava ali no meio. E vivi uma semana intensa para entender o que era viver em comunidade, porque isto para mim era muito transcendente. Não é? E foi um amor tal que, começou um caminho vocacional que levou 5 anos e 6 meses, não é? Porque teve muitos percalços pelo caminho. Nem sempre a família, por mais de Deus que a gente seja, abraça esta causa. Portanto, falo sem medo publicamente, porque foi um namoro com um Deus, com a Canção Nova, e uma conquista à família também. Deste estado, desta forma de vida, não é? Da vida missionária. Chegaste a ir ao Brasil? Cheguei a ir ao Brasil no ano 2002, portanto, eu comecei o meu caminho vocacional no ano 99-2000, podemos dizer assim. Era um caminho também conturbado com o caminho inicial da comunidade, né? Não havia assim encontros vocacionais, era um pouco no dia-a-dia das missões, né? Saíamos em missão, eu ajudava muito na televisão que se começava a implementar na altura, com o Cristiano Assunção, os primeiros missionários que vieram, fazíamos até nas Irmãs Reparadoras de Fátima, o primeiro, depois do seminário, foi ali nas Irmãs Reparadoras que se fez o primeiro estúdio. Então eu tinha que produzir os programas, porque ao fim de semana os missionários iam com a câmara de filmar, pregar um encontro e filmar ali à volta o que houvesse para fazer alguns programas. Não é? E, portanto, depois a produzir os folclores, não é? O Portugal Sem Limites, que era um programa que dava-me trabalho aqui à televisão, de irmos atrás de todas as romarias de Portugal, de todos os espaços. E fui fazendo o meu caminho no ritmo, não é? E em 2002, de facto, me propuseram entrar na comunidade no noviciado de 2003, mas a coisa em família não correu muito bem, né? E o meu pai pediu que eu só fosse, portanto, numa oportunidade que o Padre Jonas teve de pregar um encontro aqui, ele disse-me assim, olha, não, o meu filho só sai de casa com a minha bênção quando terminar os estudos e por aí fora, né? E aí o Padre Jonas disse que eu já não entrava e que eu esperaria até o meu pai me abençoar para sair. Facto que aconteceu em 2005, né? No final de 2005, ingressando então em 2006. Só muda de país, cara, porque ele falou, eu me lembrei também. Quando eu fazia caminho, já estava para entrar, eu demorei 1 semana para dizer à minha mãe que eu fui chamada. E um dia eu falei, mãe, mas a senhora não quer que eu seja feliz? Eu quero. Aí ela, quero que você case e que aí você vai morar aqui perto. Falei, mas a minha irmã também não saiu de casa? Ela, então, mas ela mora aqui. Aí foi, enrolei, e depois acabei a dizer. Falei, então, a Canção Nova me chamou para morar lá, fazer a experiência. E ela disse para mim que ela não iria me abençoar. Olha, e que eu seria infeliz na Canção Nova, porque se eu viesse, não seria com a bênção dela. Aí eu pus Deus na parede. Eu falei, então, olha, eu sei que o Senhor está me chamando. Eu quero ir, sinto o chamado, mas eu quero a bênção da minha mãe. E fui rezando. 1 semana antes de eu vir para a Canção Nova, ela foi receber o pagamento, chegou, e eu lá olhando para o céu, assim, falei, Jesus, faltam apenas poucos dias. Eu quero a bênção da minha mãe para ir para a Canção Nova. Porque a bênção da mãe e do pai é importante. É importante, E se não é abençoado, é infeliz mesmo. Falei, eu que não quero essa infelicidade, né? Aí minha mãe chegou
E ela disse, então tá bom, falei de você lá no banco e a senhora parabenizou. Que bom que a senhora vai ter uma filha com Deus, que não sei o quê. Ela, bom nada, porque não é sua filha. Mas ela virou para mim e falou assim, olha, então, se é para sua felicidade, eu te abençoo. E aí me deu um dinheirinho ainda para comprar alguma coisa para o seu enxoval. Então, realmente, a bênção, ela é muito importante para corresponder também um chamado, uma vocação, né? Paulo, quando tu chegaste ao Brasil, tu também sentiste o mesmo com a Rosana, aqui é o meu lugar. Senti. Aliás, vou até dizer antes, já quando vinha, ora vezes em Porto Alegre, quando nós tínhamos a casa, porque eu sou de Setúbal, acabava sendo mais fácil ir a Porto Alegre, ora em Fátima, sempre me senti na Canção Nova em casa. Né? Mas quando cheguei ao Brasil, e eu vivi uma experiência muito bonita, porque houve um encontro do professor Filipe e o meu pai não podia ir ao Brasil levar-me, não é? E embora me abençoasse, vivêssemos ali um momento de reconciliação de algumas coisas da nossa história, ele pediu ao professor Filipe que fizesse as vezes de pai. Não é? E então o professor levou-me à casa de Maús, que era a casa do pré-discipulado na altura, e quando eu cheguei lá, saí daqui de Fátima, fui à capelinha e pedi que Nossa Senhora de Fátima sempre me acompanhasse para onde eu entrasse. E, de facto, a imagem na casa de Maús, que estava para me receber depois do primeiro missionário, era, de facto, gigante, de Nossa Senhora de Fátima, em tamanho real, quase. Imenso. Eu dizia assim, meu Deus, confirma-se, de facto estou em casa. Entrei, cheguei ao Brasil, mas cheguei a um lugar onde Maria também estava presente, e no título de Fátima. Foi uma confirmação, mas de facto, quando a gente entra na Canção Nova, quando nós realizamos a vontade de Deus, quando nós respondemos a este apelo, e este apelo traz paz ao coração, quando nós estamos no lugar, estamos em paz. É verdade. E também o nosso fundador diz que Canção Nova é a casa de Maria. Temos ali até uma moldura. E vocês fazem essa experiência, que Canção Nova é a casa de Maria. Como? Então, eu pelo menos assim, pelo fato de não ter também mais a minha mãe, né, por perto, e saber que o Padre Jonas diz que Maria é aquela presença discreta, mas é real. Eu muitas vezes, nas minhas angústias, nas minhas realidades, notícias de família, eu comigo mesma, eu nos desafios da própria missão, Virgem Maria, vem cuidar de mim. E aí eu já trago algo que é daqui. Né? Estando aqui em Fátima, confesso que aqui eu toquei e toco concretamente nos cuidados da Virgem Maria. Uma vez que, pronto, no ano passado, os desafios, nova cultura, pessoas diferentes, né? Clima, as comidas, todas diferentes. Cada membro da comunidade que vinha no passado, vocês são testemunhas, que eu dizia, me leva na mala, de volta para o Brasil. O que eu vim fazer aqui? Vamos fazer a mala, né? Aqui não é o meu lugar. Meu Deus, o que eu vim fazer? E a experiência que eu vivi e vivo de ir constantemente na capelinha, de ir lá chorar, esvaziar o meu coração, minha mente, entregar para Nossa Senhora o sofrimento do dia, os desafios, os medos, as inseguranças, as preocupações. Eu confesso assim, que todas as vezes que eu ia para aquele santuário, sentava naquele banco, olhava para aquela imagem e dizia, mãe, eu estou aqui, eu realmente me sentia assim, amparada por ela. E aí eu me lembro de uma experiência muito forte. Foi numa quinta-feira, eu sei que eu fui para aquele santuário e eu estava meio desnorteada. E foi ano passado. E eu dizia assim, mãe, a senhora podia tanto me visitar concretamente? Mesmo, eu sei que ela está aqui, mas não tem aquele dia que você tem necessidade e desejo de um colo, de um toque concreto. Não é só de palavras, mas algo concreto. E eu, naquele santuário, falei para Nossa Senhora, mãe, a senhora podia me visitar concretamente? E esqueci. E fui lá para a capelinha. Estou lá sentada, assim, esperando para rezar. Até alguns colaboradores assim, e amigos daqui da comunidade vai lembrar desse dia, porque estavam lá filmando, né? Alguns irmãos, os membros, colaboradores estavam lá filmando. E eu sei que, de repente, o guardinha lá da capelinha disse para mim, vem rezar aqui.
E eu com vergonha, né? Bom, sou brasileira, como é que vai? Não vou, né? Aí, anda cá. Eu tentando mandar outras pessoas irem, menos eu. Ele, não, anda cá você também. Aí eu fui lá, assim, toda sem graça. Na hora que eu fiquei em pé, olhei para a imagem de Nossa Senhora, aí ela falou ao meu coração, você não pediu minha visita concreta? É o sinal. Nossa, e na hora, assim, eu queria rir, ao mesmo tempo chorar, mas aí não podia chorar porque eu ainda ia rezar. Aí depois, é claro, quando eu fui embora para casa, que eu fui caminhando, pensando naquela experiência, aí fui chorando, né? Mas não de tristeza, mas de felicidade, de saber que a Virgem Maria, ela ouviu o meu pedido. E ela disse, eu estou com você. E o sinal é esse aqui, você vai rezar aqui. Né? Como o povo gosta de brincar e dizer, no altar do mundo. Ela me mostrou que ela realmente está aqui e ela cuida de mim. Então... O Papa Francisco, quando esteve aqui, ele falou que temos mãe, não estamos órfãos, e com certeza é essa experiência de maternidade que nós fazemos e que tu fizeste nesse dia. Paulo, qual a tua experiência com esta mãe da Canção Nova? Olhem, acima de tudo, se eu pudesse desenhar a imagem de Nossa Senhora da Casa de Maria, chamemos-lhe assim, ou Nossa Senhora da Canção Nova, eu iria pô-la mesmo de mãe. Traz aquele ar de mãe que está em casa, cuida, às vezes de avental, outras vezes com pano de pó, outras vezes de consolo. E eu olho muito para Maria na Canção Nova, e a minha experiência é desta presença discreta, mas ativa, não é? E eu, graças a Deus, até digo assim, nestes 10 anos tive alguns desafios missionários, não é? Primeiro que tudo assumindo o economato aqui, por outro lado assumindo a responsabilidade da frente, e eu olho para Nossa Senhora como aquela que intervém muitas vezes nas minha pequenez, na minha dificuldade, não é? Ela não aparece na minha frente e não aparece na frente das outras situações, mas ela prepara o caminho, não é? Prepara o caminho e quem conhece a minha sala sabe que eu estou rodeado de Nossa Senhora por todo o lado, né? Em vários títulos. Ora é Nossa Senhora do Sorriso, ora é Nossa Senhora Mãe da Providência, ou é a Virgem de Fátima, agora mais recentemente a Auxiliadora, que foi ali me visitar também. Estas imagens que não são... nós não endeusamos Nossa Senhora, mas de facto muitas vezes eu gosto de trabalhar perto de imagens que me lembram aspectos concretos da vida. E de facto, a que eu escolhi na minha missão é Nossa Senhora do Sorriso. É? Que é pequenina, de barro, está ali quietinha, da alegria. E de facto, porquê? Porque nós precisamos de anunciar Jesus Cristo. E precisamos de anunciar Jesus Cristo não poupando esforços. Num autêntico Magnificat da nossa vida. Então, quando eu encontro Nossa Senhora na Canção Nova, nesta tradução do Magnificat, em que nós, cheios do Espírito Santo, sempre dizemos... ó Pai, estou cheio de Deus, o Senhor é admirável, Ele derruba aquilo que é inimigo, Ele vence, Ele se manifesta, Ele faz maravilhas em nós e por meio de nós. Não é? Então, para mim, a Nossa Senhora da Canção Nova e esta presença de Nossa Senhora é a Nossa Senhora do Magnificat. Agora, como é que a gente desenha isto, pinta isto, explica para si que está em casa, é muito mais difícil. Mas é, de facto, aquela que é o meu auxílio, aquela que está comigo. A minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Acho que é assim que nós temos que pintar essa Nossa Senhora na nossa vida, vivendo, glorificando. E cada dia glorificando e sorrindo, uma vez que o nosso hábito é o sorriso. Já vamos saber porquê, mas na segunda parte do nosso programa. Até já. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa e hoje estamos a falar um bocadinho sobre a Canção Nova, sobre vocação, porque quem está aí desse lado também nos precisa de conhecer e saber quem são os missionários da Canção Nova, quem é a comunidade de Canção Nova. E nós terminámos a primeira parte do programa a falar sobre o nosso hábito é o sorriso. O que é isso? Rosana, tu que dizes mais que eu, explica lá. Esta menina é exemplo disso. Este é o sorriso da Rosana, todos os dias na casa. Meu Deus do céu. Então, né? É porque nós não vestimos um hábito como as freiras vestem, né? E o nosso pai fundador,
nos ensina que o hábito é o sorriso, no sentido de que cada um também vai poder se dizer depois, né? Às vezes estamos sorrindo, mas não é um sorriso fingido. E por dentro, muitas vezes, não estamos bem. Mas o Padre Jonas diz assim, o problema é meu e a cara é dos outros. Sim. Mas isso não significa que o missionário Canção Nova que está sorrindo está fingindo que está rindo. Sim. Ou que não tem nenhum problema. Vou te ajudar. Ajude, por favor. De facto, o sorriso, que é o hábito da Canção Nova, é o sorriso daquele que se encontra com Jesus. Não é? Aquele que se encontra com Jesus vive o processo da conversão, que não é um processo fácil, não é? Mudar o coração, mudar as atitudes, mudar o pensamento, mas é alegre porque o Espírito Santo, de facto, promove em nós essa alegria. A alegria de ser de Deus. A alegria santa, não é? A alegria do próprio Deus. E por isso é o Magnificat que nós falávamos. Sim. Claro que não faz de nós pessoas, como diz aqui a Rosane, ou fingidas ou fora do mundo. Sim. Não é? Loucas, sem sofrimento. assim. Todos nós sofremos, todos nós temos uma história. Não é? A Rosane contou um pouquinho da dela, a minha não é assim tão sofrida, mas todos nós temos uma história e que se atualiza nas dores de cada dia, né? Sim. De deixar a casa, de deixar a família, de ter que entregar muitos dos nossos sonhos, dos nossos projetos para Deus poder sonhar na igreja. Sim, né? sim, E nós sim. contribuirmos com esse sonho, né? que é a necessidade da Canção Nova, mas de facto a nossa cara é sempre do outro. Não é? Se eu tivesse sempre de cara fechada, eu acho que ninguém vinha falar comigo. Ninguém se aproxima. Não é? Eu já A não canção sou muito... nova parece uma canção velha. Ora, aí está. Portanto, é aquilo que o Papa também diz. Não vivemos com cara de Sexta-feira Santa, Sim, não é? sim, Mas sim, sermos sim. anunciadores do Cristo que vive Claro. em nós. Não é? Que de alguma forma nos transforma. Não nos faz já santos, mas faz-nos em luta. Não é? E Mas eu também tem pessoas que acredito que já tiveram experiência de chegar e dizer assim, nossa, bem que eu reparei que você era diferente. Sim. Pelo sorriso. Essa semana passada eu na capelinha, aí chegou uma senhora assim e já veio rindo e eu fiquei meio sem graça. Meu Deus, mas eu não a conheço e tal. Aí ela veio, colocou a testa dela na minha testa e ela disse, me dá um pouquinho desse teu sorriso. Aí eu, então tá bom, então um pouquinho. Foi até muito engraçado, né? E ela dizia assim que o nosso sorriso que chega ao coração, né, dela. No caso, ela dizer que às vezes está triste, está depressiva, mas aí liga na Canção Nova e vê um membro lá falando de Deus, é a companhia dela, aquele sorriso que chega e que transforma aquela tristeza em alegria, e dá aquele ânimo. E aí depois volta tudo, mas naquele momento ela consegue experimentar essa alegria da vida, né? Então, é isso, eu acredito. Os que semeiam entre lágrimas, colhem com alegria. É muito esse verso do Salmo e que se transforma na nossa vida, é o nosso dia-a-dia. Não quer dizer que nós não soframos, temos as nossas lutas, temos as nossas dores, mas o mais importante é que somos de Deus e estamos a realizar a nossa vocação. E o nosso sofrimento tem um sentido, que é Jesus Cristo. Sim. Isso é o mais importante. Eu queria vos perguntar uma experiência que vocês tenham tido com o fundador da comunidade. Vou começar pela Rosana. Não tem mais anos do que eu. Primeiras senhoras. Você está fugindo toda hora, né? Estou sem cavalheiro. Tá bom, tá indo muito bem, viu? Então, eu lembro de uma marcante, assim, com o Padre Jonas. Foi debaixo do palco lá do Centro de Evangelização. E eu estava vivendo uma situação muito difícil na minha família, né? Até o ponto de, às vezes, querer voltar para casa e tal. Acho que eu preciso voltar, eu sou a segunda filha mais velha, minha irmã já não está mais e tal. Mas, de repente, assim, eu falei, meu Deus, é complicado, né? E, assim, você receber notícias acerca dos seus irmãos, como é que eles estão. Então, eu sei que eu fui ao encontro do Padre Jonas. E eu falei para ele assim, Padre, reza pelos meus irmãos. Aí dei o nome e tal. Mas o que está acontecendo, minha filha? Aí eu contei mais ou menos para ele, muito rapidamente, que era a questão do envolvimento com drogas e os vícios e tal. E aí ele segurou no meu rosto, né? E ele disse para mim assim, a sua dor é a minha dor. A sua oração é a minha oração. Então, naquela hora, meu Deus, olha o riso e a lágrima, né? Parece uma loucura.
Mas naquela hora, eu olhei para mim mesma e falei assim, eu não tenho meu pai na terra, né? Que eu também, meu pai já é falecido, ele faleceu, eu tinha 7 para 8 anos. Eu disse, eu não tenho um pai na terra de sangue, mas eu tenho um pai. O Padre Jonas é um pai, é o meu pai fundador. Quando ele disse isso para mim, sua dor é minha dor, sua oração é minha oração, naquela hora eu entendi que eu tinha um pai, que eu não estava só. Porque até aquele momento eu pensava assim, nossa, mas eu estou na comunidade, mas eu não tenho pai, já não tenho mãe. Então dá aquela sensação de orfandade, né? Sim. Você não tem o pai, você não tem a mãe, você tem seus irmãos e os problemas. E ele me fez ver que eu tinha alguém por mim. Eu tinha alguém que intercedia por mim, que estava comigo, fosse na minha dor, fosse na minha oração, fosse na minha alegria, fosse no que fosse. Eu tinha alguém comigo. Então, essa experiência ela foi uma das experiências muito marcantes com nosso pai fundador, Monsenhor Jonas. Olha, eu tenho 3 momentos fortes, né, com o Padre Jonas. Viu? São fortes, não são tão fortes assim como a da Rosana. Mas, primeiro que tudo, quando eu conheci, estava nesse processo de conhecer a Canção Nova, e uma vez estava a falar com a Rosilene e ela passa o telefone para o Padre Jonas. E nessa altura a minha maturidade era tão grande que eu nem sabia quem era o Padre Jonas de direito, porque eu tinha acabado de conhecer. Assim, é o fundador. É o senhor. Porquê? Porque quando a Canção Nova abriu nestas frentes do exterior, o Padre Jonas era muito presente aqui na missão de Fátima. E numa dessas vezes coincidia quase sempre de eu vir a Fátima e de ele estar aqui na casa, em passagem. Ou para ver uma reunião, ou por qualquer situação interna da comunidade. Eu era candidato, também não sabia o que aqui era, mas tive a oportunidade de me confessar ao Padre Jonas. Isso é uma graça. É uma graça. Né? Para mim é uma grande graça. Ainda candidato, ainda nem era membro da comunidade, nem se calhar sonhava o meu sim concreto. Mas o Padre, a maior força que eu trago e memória que eu vou trazer do Padre e lembrança para todo o sempre, a pessoalidade, né? Ele olha para nós na primeira pessoa. Os olhos, o sorriso e o toque é para ti. Sim. Então, confessar-me com o Padre Jonas foi uma experiência que marcou até hoje a minha vida. Segundo, terceiro, a oração no meu noviciado, né? Porque ele rezava por todos aqueles que estavam no noviciado. E é uma palavra que até hoje trago ao coração, né? A palavra que ele profetizou sobre a minha vida. E depois, mais à frente, eu tive a oportunidade de cuidar do Padre Jonas no seu tempo ali de enfermidade, né? Em 2008, 2009, em que ele esteve ali numa fase muito crítica para a altura do reconhecimento pontifício, e eu, como trabalhava nas relações públicas, acabei estando muito próximo da casa do fundador e dos cofundadores. E, de facto, ali eu também fui vendo aquele homem de garra do meu caminho, por isso é que eu cheguei a estes 3 pontos, que não se esgota mesmo na doença. Né? O ardor que o Padre tem pela evangelização, pela santidade universal, é muito belo, é muito bonito e não se esgota nem na doença, não se esgota nas limitações, e a inteireza dele com as pessoas é única. E, portanto, a experiência que eu faço dele é uma experiência muito viva, muito inteira e que me marcou profundamente como missionário. Ele olha para cada filho como sendo um, porque ele diz que a pessoa é o mais importante. E ele dá importância à pessoa que tem na frente dele. Não é? É verdade. Se calhar as pessoas que nos estão a acompanhar devem estar assim a perguntar, então, mas quem é esse Padre Jonas, não é? Que nós estamos a falar. É o fundador da comunidade Canção Nova. E eu queria vos pedir que vocês nos falassem um bocadinho do fundador, da fundação, tudo isso. Posso começar eu? Não é? Embora a Rosana ficou assustada hoje de falar mais desta parte da Canção Nova, sim, né? Uma vez que pode ser que a gente ainda fale dos grupos de amigos. Sim, né? sim. Mas o Padre Jonas, no fundo, é um filho de São João Bosco. Né? Eu posso dizer assim, é um homem que teve a sua formação salesiana, todo ele é salesiano. Né? Ele, de facto, correspondeu a São João Bosco, que o chamou, certamente, para ele iniciar a sua vida. Começou com 12 anos seu caminho no seminário, em Lavrinhas, e até hoje corresponde à salesianidade, aos apelos de São João Bosco. Sim. Só que, acima disso tudo, é um homem do Espírito, é um apóstolo, posso dizer assim, não é nenhuma heresia, é um homem que se deixou conduzir por Deus para uma necessidade real da Igreja, que era comunicar
o dom Canção Nova, né? Gestar o dom Canção Nova e trazê-lo cá para fora. Então, o Padre Jonas é este homem profeta, este homem de Deus, que, sendo salesiano e trazendo à Canção Nova toda a identidade salesiana nas nossas regras, nestes livros dos nossos documentos, o nosso estatuto, a nossa história, ela é 100% salesiana, mas é um homem que foi além, viveu esta experiência de Pentecostes, de vida nova no Espírito Santo, e deu-lhe um ganho de anseio da efusão do Espírito Santo a tantos outros. Este, para mim, é o Padre Jonas. É um apóstolo do Espírito Santo. É isso mesmo. Já falou tudo. Sim. Essa é a minha definição de Padre Jonas. Não, mas é isso mesmo. Eu fui também recordando-me de quando o sonho do coração, o sonho que ele trazia também de ter uma escola, né? Sim. Afinal de contas, sim, tu Tem trabalhaste. que contar essa parte. ele ser do salesiano, assim, esse sonho de ter uma escola de qualidade. Eu estava até nesse final de semana em missão com o Evaldo e conversamos um pouquinho sobre o Instituto Canção Nova lá no Brasil. E o Padre Jonas dizia, olha, eu quero uma escola de qualidade. Então, vocês vão montar o material. Olhando assim, parece uma loucura, né? E fomos lá iniciar a escola, mas com toda a aprovação direitinho, com as leis que precisam, nada de... Sim. Tudo pé no chão. Mas a alegria dele de querer evangelizar através até da educação. Nessa formação de homens novos para o mundo novo. E começar do pequenininho, lá do né? Do pré-escolar. Até o mais velho, o adulto. Agora temos a universidade. Temos, e era o sonho do Padre Jonas. E a escola foi, o Instituto Canção Nova foi crescendo dessa forma, simples, mas atingindo a todos. E aí eu me recordo também que o Padre Jonas dizia assim, olha, o Instituto Canção Nova ele é criado para aquelas pessoas que não têm condições financeiras de ter uma escola de qualidade. Aí depois começou a surgir pessoas que tinham condições financeiras, carros do ano e tal, e muitos outros questionavam. Muitas outras pessoas, né, falavam, mas a Canção Nova não é para os pobres? O Instituto não é para os pobres? É para os pobres. E aí fomos conversar com o padre. Padre, quando alguém nos perguntar que também pessoas ricas estão procurando a nossa escola, então vai dizer que não somente as pessoas pobres financeiramente que precisam da escola de qualidade como o Instituto Canção Nova, mas aquelas que têm dinheiro, mas não têm nada, falta-lhe Deus. Então, olha a sabedoria. É um homem que vê além, que procura ver com os olhos de Cristo todas as necessidades, né? Na Bíblia vai dizer que o Senhor faz cair o sol, né? A chuva e o sol iluminar tanto os justos quanto os injustos. Então, no Instituto Canção Nova, o sonho do Padre Jonas era o quê? Atingir a todos. Aqueles que eram pobres financeiramente, precisavam de uma escola de qualidade, e aqueles que eram ricos financeiramente, mas que eram pobres da experiência de Deus. Então, é para todos. É uma visão assim que o Padre Jonas tem que é esplêndida, né? Fala-se muito a questão de formar homens novos para um mundo novo, que é isso. Que as pessoas ouvem-nos, nós como Canção Nova, falar sobre isso. Vou trazer Dom Bosco outra vez. Sim. Não é? E vou trazer o sistema preventivo de Dom Bosco, que é, de facto, criar pessoas para a vinda preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Nós fomos criados para os fins dos tempos. Como é que nós vivemos isto, não é? Procurando desde agora procurar em nós aquilo que possa construir e edificar o homem perfeito, que é Jesus. Sim. Que é esta experiência de oração diária, de vida de oração, de trabalho santificado, de encontro, que vai transformando o homem interior. E o homem interior, aos poucos, vai exalando cá para fora os traços deste homem perfeito que é Jesus encarnado na nossa vida. Atenção que eu não estou aqui a dizer heresias, tá bom? Porque às vezes isto pode ser mal interpretado, mas é da experiência diária da vida de oração que o homem novo vai surgindo. Porquê? Sim. Porque Jesus virá. Ele não tardará. É uma promessa bíblica. Nós dizemos-la no credo, todo domingo. Eu creio no mundo que há de vir. Não é preciso eu morrer para o mundo vir. Eu não sei quando é que Jesus vem. Primeiro, eu não sou senhor da minha vida, da minha morte. Hoje em dia há quem pense que sim. Não é? Mas eu não sou senhor da vida. A vida me é dada.
É dada, foi aceito pelos meus pais, este dom, e ela é preservada e eu tenho que a conduzir na esperança de encontrar Jesus. O Jesus que vem, ou se eu for antes de Jesus vir, pelo menos eu vou encontrá-lo. Porquê? Porque todos os dias, nesta dinâmica de conversão diária, de encontro pessoal diário, de efusão do Espírito Santo, eu vou deixando o Senhor moldar o Paulo do coração de Deus. E aqui está a palavra do Padre Jonas, para mim, não é? O versículo, que eu seja um homem segundo o coração de Deus. E este é o homem novo. Sim. Não é? É um homem que se deixa transformar um dia depois do outro, toca nas limitações, conviver com a Rosane, não é? Ou conviver contigo, ou conviver com o Marco ou o André, que estão aqui atrás nas câmaras, traz para fora aquilo que nem sempre é o meu melhor. Sim. Não é? Mas o que eu trago para fora e coloco diante do sacrário, diante da oração, e peço à Rosane que reze por mim, ou a ti, ou ao Marco, ou ao André, eu vou transformando este homem novo. Não é? Vou burilando tudo aquilo que é preciso para que o diamante que está no coração de Deus venha para fora. Então, para mim, é a tradução de formar homens novos para um mundo novo. Sempre na pedagogia salesiana. Do quê? Vamos prevenir para não ter que remediar. Exatamente. Rosane? E eu fico com uma frasezinha, não vou lembrar na íntegra, de Dom Bosco, mas que o Dom Bosco nos ensinava que era preciso descobrir uma corda, algo acessível àquele jovem, àquele adolescente, seja o adulto, e a partir dessa descoberta extrair esse homem novo, essa mulher nova. E, em um dos episódios da história de Dom Bosco, o sacristão estava expulsando um jovenzinho lá da sacristia, e Dom Bosco viu aquela cena e disse, vai lá chamá-lo. Não, Dom Bosco, ele é rebelde, vai lá chamá-lo. Foi chamar o jovenzinho lá. Aí Dom Bosco tentando descobrir o que ele tinha de bom para poder trabalhar a partir daquela descoberta. O que você sabe fazer? Ah, não sei fazer nada não, Dom Bosco. Você sabe assoviar? Sei. Aí ele, então assovia. Aí ele assoviou. Então, você sabe alguma coisa? Bem-vindo ao oratório. E é assim na canção nova, meu Deus. Esse homem novo, esta mulher nova, a partir do positivo. Monsenhor Jonas diz que nós precisamos corrigir e construir sempre a partir do positivo. E que isso humaniza e leva-nos a trilhar esse caminho também de santidade. Vamos falar agora das missões de cada um. O Paulo hoje é responsável de missão, toda a gente sabe, que nos acompanha. Já estão fartos de ouvir. Não vale jogar para mim. Mas hoje a Rosane, se calhar lá em casa, estão curiosos por saber qual é o trabalho que a Rosane... Somos da mesma equipa. São da mesma equipa, por isso o Paulo também vai ter que falar. Mas, Rosane, qual é o trabalho hoje que tu fazes? Então, hoje eu estou cuidando de algumas coisas. São minhas. Que, na verdade, tem hora que eu falo assim, que departamento eu sou? Mas, enfim, uma das coisas que, concretamente, eu estou a realizar é o trabalho com um grupo de amigos da Canção Nova. O que é isso? Também estou a descobrir. Mas, na verdade, o grupo de amigos da Canção Nova são aquelas pessoas que amam a Canção Nova e que a Canção Nova está próximo de uma missão da Canção Nova ou participa de um grupo de oração e também convida os membros para ir. Mas eu resumo assim, os amigos da Canção Nova são aqueles que amam a Canção Nova e querem, de alguma forma, ajudar a comunidade a evangelizar. Sim. Então, por exemplo, nós temos em FAF, concretamente eu posso dizer de FAF. Sim. Já começamos. Que é onde já começamos, que eu fui visitar, né? Por isso que eu disse que também estou a conhecer, porque a primeira é minha experiência nova com um grupo de amigos. Estive com o pessoal de FAF, com 2 membros da comunidade que moram lá, que é o Luiz e a Manuela, e tem a Cláudia também, aliás, 3 membros. E é um grupo que já existe há tempos. Se reúne para rezar, se reúne também para partilhar a palavra de Deus e estão sempre dispostos, nos eventos da comunidade, a doar o seu tempinho lá para poder atender o povo, se for preciso rezar, acolher, enfim. São essas pessoas que é este elo, né? Estão aonde nós não chegamos. Sim. Fisicamente. Então, eles estão lá.
e são a Canção Nova lá, e naquele lugar. Estão connosco. Isso. Então, é esse grupo que está assim, bem juntinho de nós. Existe grupos que poderão nascer? Sim, está aqui no coração do Paulo. E já está em alguma execução da Rosana, alguns locais, não é? Onde nós percebemos que existe um movimento natural das pessoas de querer mais do que apenas um encontro. É segredo ou pode ser revelado? Segredo, por enquanto. Pronto. Eu vou ser obediente também. Ok. Embora existem locais e as pessoas até já estão a ser contactadas nesse sentido para gestar essa formação. O que é esta formação do grupo de amigos também? É conhecer um pouco mais a obra para se amar mais um pouco. Não é? E para entender o porquê de algumas necessidades que nós temos de ajuda muitas vezes. Porque hoje, graças a Deus, nós somos muito pedidos para muitos lugares para fazer encontros, a nossa agenda de eventos é lotada, mas nós somos sempre os mesmos membros. Somos poucos. Não é? Hoje, por exemplo, faltam chegar 7 missionários que já pediram o visto, mas estão à espera de sair o visto, porque os pedidos de pessoas para Portugal são muitos e o consulado de São Paulo está lotado. E, portanto, enquanto não chegam esses 7, sobra para nós que estamos aqui trabalhar em favor desses 7, sobre esses 7 e continuar os eventos também. Não é? Porque a missão não para. E quando nós planeamos uma agenda, acreditamos que esses membros estão em janeiro. Não é? E, portanto, estamos em março e ainda não chegaram. Mas é como o Senhor que vem, eles virão. Não é? Mas nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance. Quem nos ajuda são esses amigos, que eu também não posso pedir às pessoas que vão participar no encontro que vão trabalhar por nós, ou se vive ou se participa, não é? Ou se ajuda. E, portanto, nascem focos localizados, não é? Não só em Faf, portanto, mais para o sul também, não é? Há alguns pontos estratégicos, mas eu não posso falar ainda, porque também é um tempo que nós vamos mostrando no coração de Deus com muita tranquilidade. Porque também o Padre Jonas nos ensinava que a gente tem que fazer poucas coisas e fazê-las bem. Faça poucas coisas, coisas, depois nós não somos eficazes. Isso mesmo. Não é? E é preciso irmos devagar em algo que está a ser gestado. Porque se nós formos muito depressa, depois a gente atropela e as coisas são encerradas. É como diz o ditado, devagar se vai ao longe, Isso mesmo. não é? E temos que ir passo a passo, devagarinho, fazendo as coisas com os pés bem assentos na terra, né? Que é para não nos atropelarmos. Muitos dos grupos de amigos também são os celeiros vocacionais da comunidade. E, portanto, potenciais vocações nascem também destas experiências de relação com a Canção Nova e de conhecimento do carisma da obra um pouco mais à frente. Não lhe chamo ordem terceira, mas podemos dizer que seria assim uma espécie de ordem terceira das congregações que as têm, não é? Sem vínculo de consagração. Sim, sem vínculo de consagração. O nosso programa está a chegar ao fim. Que rápido, não é? Mas eu quero que vocês deixem uma mensagem. Porque é que vale a pena corresponder a um chamamento de Deus na nossa vida? Rosana. Eita, pode falar você primeiro. Não, Rosana primeiro. Primeiro sim. Porque é que vale a pena ser missionário? Vai que tem alguém que se sinta chamado. Ai, Deus. Eu acredito que é pela experiência da liberdade que Deus provoca em nosso coração. Porque foi isso que eu experimentei. E é o que eu experimento todos os dias. A sensação de, em Deus, eu sou mais livre. Sim. Eu acredito que é por isso que vale a pena. E também, isso em relação à minha pessoa, mas também em relação a ver o que Deus faz na vida de outras. Que as pessoas testemunham a conversão, a transformação que Deus fez por causa de uma palavra, por causa de um sorriso, por causa de um abraço. Aí você olha e fala, nossa, aquela pessoa estava lá no mundo, mas agora está em Deus. E vale a pena também, alunos que eu convivia, jovens que eu convivi no Instituto Canção Nova, de eu poder receber notícias no Instagram e que está lá na luta, que lembra de mim, que poderia talvez ter aproveitado mais quando eu estava ali, mas que esses dias mesmo eu recebi de um aluno, ainda bem que eu lembrei dele agora. E ele dizia assim, ele me chamava de senhora, né? A senhora me amou como um filho. E ele agradecia por isso, né? E ao mesmo tempo dizia do que estava a viver. Então vale a pena dizer sim a Deus
por contemplar essa obra de Deus na vida dos outros também. Então, vale a pena por isso. E por que é que vale a pena ser de Deus, né? E ser missionário e deixar tudo, correr riscos, se lançar no desafio? Porque Deus é o maior tesouro. Né? Quando está na Bíblia, né? Ele é o tesouro por excelência. E quando a gente o encontra, nós não o queremos largar. Mas o que é bonito? Deus lança-nos. Não para que este tesouro fique guardado a 7 chaves no nosso coração, é meu, encontrei, não quero mais. Não. Mas a gente quer o que é melhor, o nosso melhor para os outros, não é? Aquilo que nós temos de melhor. E ter Deus é a melhor coisa do mundo. E sabes o que é melhor na Canção Nova ainda? É que nós podemos o fazer em todos os estados de vida. Sim. Não é? Eu tenho a graça de ser uma família, constituir uma família e ser uma família consagrada, ser pai do Estevão e ver o Estevão crescer na fé. Não é? Ver os meus irmãos de comunidade, casados como eu também, testemunhando essa graça. Que nós temos o nosso maior tesouro e ver como o nosso filho vive connosco esse sim que nós damos a Deus e perceber que eu, casal, posso dar esse sim e perceber que um padre pode dar esse sim. Não é apenas um padre, mas é um padre que vive em comunidade, um solteiro que vive em comunidade, um celibatário que vive em comunidade. Não é? E que nós temos este tesouro. Então, se alguém me ouve aí em casa assim, mas como é que eu faço para ser? Ouse em Deus. Colocar-se a caminho. No sentido assim, escreva para nós, vocacional@cançãonova.pt, que assim, olha, eu quero começar um caminho. Não é, começar é o mais difícil. Depois, se é ou não é, há um caminho de 2 vias. A comunidade de um lado e o membro do outro. Mas, pelo menos, quando nós trilhamos esta vontade, saímos do sofá e dizemos assim, olha, quero dar este passo. É um passo de descoberta interior. Sim. Portanto, é um benefício para nós. Mas é muito bom, porque quando a gente descobre Deus, é o melhor tesouro. Não é? Então vale a pena ser de Deus, vale a pena submeter a nossa vida a Deus. Não é? Até você, se não quer ser missionário, submeta a sua vida a Deus, porque é o melhor que você pode fazer. Paulo e Rosane, muito obrigada pela vossa presença. Obrigado, nós. E que nós possamos a cada dia cantar ao Senhor Deus uma canção nova. Como diz o Salmo, cantai ao Senhor Deus uma canção nova. E até ao próximo programa, se Deus quiser, estou gaga agora, e acompanhe a nossa programação.